dar início ao nosso webinar sobre FTP, Telnet e ipconfig. Vamos falar um pouco dos princípios básicos de cada um deles. Vamos ver também o que é que permitem fazer e vou-vos mostrar aqui em tempo real algumas configurações e alguns testes também com o comando ipconfig. Vou para isso usar uma máquina virtual que tenho pré-configurada aqui deste lado. Estão a ver, é um Windows que está configurado numa máquina virtual VM Player, portanto nada de extraordinário. Eu configurei a máquina virtual previamente para não ter de fazer alterações na minha própria máquina, que é a minha máquina dos webinars, e então vou fazer o que tenho a mostrar-vos aqui nesta máquina virtual. Para já, convém então dizer que vamos falar destes assuntos, do FTP, do ipconfig e do Telnet, abordando algumas das suas aplicações também e algumas das suas funcionalidades. O FTP é provavelmente o protocolo de transferências de ficheiros mais usado em todo o mundo. Este protocolo permite fazer a transferência de ficheiros entre computadores clientes e computadores também servidores. Ele permite fazer o carregamento dos ficheiros, permite configurar um próprio servidor, permite também trabalhar como cliente e fazer então a carga e a descarga de ficheiros. Qual é a sua principal aplicação em termos de mercado atualmente? Além da partilha de ficheiros entre utilizadores, é também uma das principais funcionalidades deste protocolo, deste File Transfer Protocol, é poder carregar os ficheiros para as páginas web usando um cliente como o FileZilla. Já vamos ver o FileZilla, vou daqui a pouco fazer o download dessa aplicação também para percebermos o que é que ela faz e depois vamos fazer aqui uma pequena configuração de um FTP no nosso Windows, ver como é que poderemos configurar o FTP no Windows 7. Então, agora que eliminei aqui o meu PowerPoint, porque ele não estava a querer colaborar, depois já o volto a abrir, vou então mostrar-vos aqui a configuração do FTP no Windows 7. Estão todos a conseguir ver a máquina virtual no Windows 7? Então, vamos, em primeiro lugar, é importante saber que o FTP opera na porta 21. A porta 21 é uma das portas disponíveis no nosso computador para trabalhar com operações que tenham a ver com o TCP/IP. Então, eu vou aqui ao meu painel de controle e no meu painel de controle tenho a minha firewall do Windows. A minha firewall do Windows permite-me configurar aqui nas definições avançadas, permite-me configurar exceções para protocolos, para portas, etc, etc, etc. Esta máquina, como é uma máquina virtual, vai demorar um bocadinho mais em tempo de resposta. Eu vou criar uma nova regra de entrada. Aqui uma nova regra. Vou-lhe dizer que é uma regra para uma porta TCP e é uma porta local. Neste caso, porta 21. Vou dizer para permitir a ligação, dizer-lhe que é aplicada em todas estas opções, quer no domínio interno, quer privado, quer público. Neste caso, porque é apenas uma máquina de testes. Obviamente que se não fosse uma máquina de testes, convém garantir a segurança e aqui nestas opções escolhíamos aquelas que fossem as adequadas à segurança da nossa rede. Faço o seguinte e vou ter que lhe atribuir um nome à regra, neste caso será FTP, vou pôr até FTP Webinar, podia pôr aqui uma descrição qualquer, neste caso não há necessidade, faço concluir e
a minha nova regra está ali criada, está verde, está ativa, é a minha regra de entrada para FTP. Agora vou ter que criar também uma regra para a saída do mesmo protocolo. Porta seguinte, TCP, porta 21, permitir a ligação e mantenho ali as opções, seguinte, e vou pôr apenas FTP para não ter uma regra com o mesmo nome da outra, porque a outra era FTP Webinar, esta fica apenas FTP. Faço concluir e vejo que tanto na entrada como na saída, na entrada FTP Webinar, na saída apenas FTP. Vou minimizar a minha firewall porque vou precisar dela para daqui a bocado, para depois mexermos no Telnet, e vou novamente ao meu painel de controle. No meu painel de controle, vou aqui a programas, e funcionalidades e vou ativar ou desativar funcionalidades no Windows. Ele vai demorar aqui um bocadinho a carregar estas funcionalidades. Até agora, alguma dúvida ou está tudo acompanhado? Está tudo bem. Sim, senhor. Se tiverem alguma dúvida, interrompam-me, também não há qualquer problema. Então, eu vou aqui, vou ver que tenho várias opções disponíveis e o meu FTP não me aparece logo aqui às primeiras. Então, eu vou procurar pelo meu FTP aqui dentro dos serviços de informação internet, que também são conhecidos como IIS, Internet Information Services. Ou seja, estes serviços são os serviços que a Microsoft fornece aos seus utilizadores do Windows como web server. Ou seja, neste momento eu estou a fazer configurações no meu web server, sendo que esse web server é o web server que a Microsoft me fornece. Existem outros web servers, o mais famoso de todos e mais utilizado a nível mundial é o Apache. O Apache trabalha muito com Linux, por exemplo, e então é muito usado. É provavelmente o mais usado. Vou aqui ao servidor de FTP e vou ativar todas as funcionalidades deste servidor. Vou fazer OK. Ele vai demorar um bocadinho até fazer as configurações, mas o processo está praticamente concluído. A partir de agora, poderei usar o meu protocolo FTP no meu Windows sem grandes problemas. A regra foi criada na firewall, as exceções de entrada e saída, e agora é apenas aguardar que o processo se conclua aqui na nossa máquina, no adicionar e remover funcionalidades do sistema, e depois desta funcionalidade estar devidamente adicionada, ele vai ficar disponível. Aqui não há muito mais a fazer e quer queiramos, quer não, aqui o técnico tem que ser paciente. E neste momento vamos ao painel de controle e vamos verificar se a regra se mantém ativa nas definições avançadas. Está lá, também está lá. Significa que configuramos o serviço, a regra mantém-se ativa, então estamos prontos a poder trabalhar com o nosso FTP. Vamos voltar aqui ao painel de controle, às funcionalidades e vamos verificar aqui se os meus serviços de informação internet também estão ativos. Neste caso, eu vou ativá-los e
Ao escrever ali serviços, vai-me aparecer o gestor de serviços de informação, internet e IIS, que me permite ir à consola onde eu tenho acesso à gestão desses serviços. Na gestão desses serviços, eu posso ver que já cá estão disponíveis as minhas funcionalidades para FTP. Então, significa que dentro dos meus serviços, dentro do meu servidor web, eu já tenho disponíveis também os meus serviços de FTP. Se eu quisesse depois configurar aqui um servidor, poderia configurar. Neste caso, não é esse o propósito do nosso webinar de hoje, era apenas ver a configuração do FTP. Eu vou fechar esta parte e vou buscar aqui uma aplicação que é o FileZilla, que é provavelmente o cliente de FTP mais famoso também na internet. E o meu FileZilla, estou a escrever FileZilla no Google, apareceu-me logo o site, faço aqui o download. Neste caso ele até reconheceu logo o meu sistema operativo. Não quero nada destas coisas. Temos de esperar que acabe o download, ele já está quase a acabar. O programa também não é muito grande. Não sei se já algum de vocês usou o FileZilla como cliente FTP para transferir ficheiros. Ninguém usou nunca o FileZilla? Eu não. Sim, senhor. Então pronto, eu vou-vos mostrar aqui muito rapidamente, apesar de não ir fazer nenhuma transferência de ficheiros, porque não tenho nenhum site disponível. Aliás, eu ia-vos mostrar. Mas eu não pus o download a fazer na máquina virtual. Então tenho que fazer novamente na máquina virtual, porque senão ele não me deixa aqui na minha máquina real, porque não tenho permissões de administrador. Então, na máquina virtual, onde eu sou o administrador e posso fazer todas as alterações. Vamos ver o que é que se passa aqui com a minha máquina virtual, porque é que eu não tenho acesso à internet. Aqui nas definições da máquina virtual, vamos ver aqui. Ok, NAT, à partida com NAT deveria dar. Como não dá, vamos experimentar em bridge. Também não me deixa. Vamos novamente ao NAT. Vamos tentar aqui já, olha, vamos antecipar um bocadinho aqui o nosso webinar e vamos ao ipconfig. Então, o ipconfig, já agora aproveito, porque vamos precisar de o usar aqui. Vou saltar o telnet e vou deixar o telnet para o final, até porque o telnet tem depois uma surpresa engraçada para assistirem. Vamos falar aqui um bocadinho do ipconfig. O ipconfig, eu vou pôr só aqui a apresentação para ver, mas posso já ir falando. O ipconfig é um comando, ao contrário do telnet e do FTP, que são protocolos. O ipconfig
é um comando que permite fazer análise da rede, mostra os valores da configuração de uma rede baseada em TCP/IP e este comando possui bastantes variantes, sendo que hoje vamos aqui ver 3 ou 4 que são as mais importantes e que permitem também alterar configurações e reconfigurar placas de rede para os padrões das placas de rede que nós temos, quer em IP, quer em DNS. Então, vamos voltar à nossa máquina virtual e vamos apenas escrever IP config, sem o mais. O IP config vai-me mostrar que eu tenho aqui um IP realmente configurado, mas ele não me está a dar acesso à internet. Vou fazer IP config barra display DNS para me mostrar a cache do DNS. Como ele não consegue mostrar a cache à partida, o problema está no DNS. Então, vamos fazer ipconfig flush DNS para limpar a cache e para renovar. Mas para renovar, primeiro tenho que libertar o meu adaptador de rede também das suas configurações de IP. Então, vou fazer ipconfig barra release, ipconfig barra release. Ok, já está, tudo bem. E agora, renew. Não me permite, não. Vamos ver. Vamos fazer outra coisa ainda. Vamos executar a linha de comandos como administrador. E vamos agora usar o ipconfig e ele diz-me que a minha placa de rede não está num estado que me permita. Então vamos às definições da placa. A placa está a trabalhar, está a receber e a enviar pacotes. Tem aqui definido um IP. Vamos tentar perceber nas propriedades e já percebi porque é que está a dar-me o erro. Porque este IP estava definido como um IP fixo e o que eu vou fazer é defini-lo em modo automático. Porquê? Porque o ipconfig só permite libertar ligações e caches de DNS em placas de rede, adaptadores de rede, que estejam configurados em modo automático. Então fazemos OK. Fazemos OK e vamos verificar novamente com ipconfig barra release, já deu para libertar, ipconfig barra renew e ele vai renovar a ligação. Se repararem aqui em baixo, já temos acesso à internet, foi libertada a ligação, foi renovada. Então, estes são algumas das hipóteses do nosso ipconfig. Vamos voltar atrás, vamos ao FTP e então vamos fazer download do FileZilla. E agora, como estou na minha máquina virtual, já vou ter permissões para instalar. Como vimos há pouco, não tem nada de extraordinário. Eu não quero este software adicional.
Já está o download efetuado na máquina virtual. Já posso fazer a minha instalação. E vou fazer a minha instalação. Nada de extraordinário, sim, tenho que concordar. Vou dizer que é apenas para mim. E aqui é o normal. É o chamado Next, Next, Next. Instalo. E o nosso cliente de FTP fica configurado. Qual é a maneira de trabalhar agora? Imaginem que eu tenho o meu site e o meu site estaria configurado num determinado servidor. Eu escreveria aqui FTP FTP e o endereço do meu servidor, o nome do utilizador que o meu provider me fornecesse, a palavra passe também que me fosse fornecida e a porta, que normalmente é a porta 21, e fazia a ligação. Automaticamente aqui deste lado apareceria a estrutura de diretorias do meu site no servidor que o provider fornecesse. Bastaria arrastar os documentos daqui para aquele lado, arrastar como se faz qualquer operação, neste caso não me deixa fazer porque eu não tenho lá nada, e os documentos que eu arrastasse da esquerda para a direita ficariam no meu site, ficariam automaticamente online. Compreenderam até agora? Sim. Sim. Yes. Ok. Então, neste caso, já não precisamos do FileZilla. Vou fechar. Recapitulando, FTP, File Transfer Protocol, protocolo utilizado para transferência de ficheiros, como o próprio nome indica, trabalha na porta 21. Para configurarmos, temos de fazer uma exceção de entrada e uma exceção de saída na nossa firewall do Windows e depois nos Internet Services, no IIS, nos Internet Information Services, temos que configurar o nosso FTP. Depois verificamos se as regras se mantêm, verificamos se dentro da consola do IIS o FTP também está disponível e automaticamente já podemos trabalhar com esse protocolo para fazer a nossa transferência de ficheiros. Este é um resumo muito simples do FTP e daquilo que vos tinha para mostrar sobre o FTP. Em termos de protocolos que também podemos ver, o Telnet. O Telnet também é um protocolo que também permite transferir ficheiros, mas permite essencialmente fazer a gestão remota, a operação remota de um computador. O Telnet é muito utilizado em tecnologias, por exemplo, de switches, de routers. Para acedermos remotamente a um switch ou a um router, usamos muito o Telnet e também o TFTP, que é uma variação, aliás, do FTP que falámos anteriormente. O Telnet permite comandar um switch ou um router à distância, com todas as funcionalidades deste, através de uma linha de comandos. Aquilo que vamos ver aqui é a nossa configuração do Telnet para podermos depois então fazer o acesso. Neste caso, eu depois tenho aqui um endereço engraçado para acedermos via Telnet, onde me vai mostrar uma versão da Guerra das Estrelas programada em MS-DOS. Portanto, já vamos, é uma curiosidade, mas que vamos visualizar via Telnet. Já não precisamos da nossa apresentação, que também é uma apresentação simples, apenas com os tópicos principais, e tal e qual como no FTP, importantíssimo definir as nossas regras de entrada e saída. Nova regra de entrada, neste caso, a porta do Telnet é a porta 23. A porta 23, permitir ligação para todos, porque estamos em testes, nome
tal e qual como ainda há pouco, para distinguir um do outro, Telnet Webinar, concluir, está configurada a regra de entrada, regra de saída, nova regra, vamos configurar outra vez uma porta, a porta do Telnet é a porta quê? 23. Sim, senhor. Porta 23, seguinte, vamos permitir a ligação, todas as opções e aqui para distinguir vamos pôr Telnet. Concluir, configurada, configurada, ela deve ter passado cá, está aqui para baixo, já podemos fechar a firewall, já não nos faz falta estar aberta. Vamos fazer aqui uma diferença em relação ao FTP. Como o Telnet é um serviço autónomo em relação ao IIS, ao Internet Information Services, não precisamos de ir à consola do Internet Information Services, mas precisamos sim de ir aos serviços do Windows. E nos serviços do Windows, os serviços locais do nosso Windows, vamos procurar pelo Telnet. E vamos ver que ele não está cá. Não está cá porquê? Porque ainda não foi configurado no adicionar funcionalidades de sistema. Então, painel de controle, tal e qual como ainda há pouco, programas e funcionalidades, ativar ou desativar funcionalidades do Windows, e agora vamos adicionar o cliente Telnet e também, cliente Telnet, já ali está, e também o servidor Telnet, as duas opções. Ok? Temos que esperar aqui um bocadinho que ele faça a configuração. Aqui não há hipótese, a vida do técnico é mesmo assim, é ter paciência e aguardar e esperar que as configurações sejam feitas. Neste caso, como o Telnet é um protocolo leve, é um protocolo que não pesa muito em termos de sistema, a nossa configuração está concluída. Vou fechar os serviços porque ele precisa de atualizar. Vou voltar a abrir e vou verificar que o meu Telnet já cá está configurado. Só que está desativado. Então, eu vou abrir e vou pôr arranque automático. Faço aplicar, ok, e agora vou à linha de comandos, como administrador, aliás, nem vou fazer como administrador para vocês verem que vai dar erro. Então eu vou fazer aqui um netstart telnet e cá está o erro. O erro de sistema 5 significa que nós não temos permissões de administração. Como não temos permissões de administração, ele não nos deixa fazer. Temos de executar a nossa linha de comandos CMD, mas como administrador. E agora, ao escrever outra vez net start telnet, o serviço vai iniciar e já foi iniciado com êxito. Se não tivéssemos colocado aquele iniciar automático nos serviços, aqui também iria dar um erro, só que não era o erro 5, era um erro com outro número e não nos deixaria iniciar o Telnet. Então, neste caso, o Telnet foi iniciado com êxito. Eu vou escrever então, eu não sei o site de cor, tenho que consultar aqui a minha cábula. É um site de FTP holandês. Chama-se Blinken Lights. Espero não me ter enganado. E aquilo que vocês vão ver aqui
É tudo feito em MS-DOS, usando o acesso remoto por Telnet. Como podem ver, isto é tudo feito com caracteres em MS-DOS e isto é, nem mais nem menos, para quem tiver paciência para ver, do que o filme todo da Guerra das Estrelas, o primeiro, o original, mas feito em caracteres de MS-DOS. Portanto, ele começa pelo texto tal e qual como no filme e depois vai-nos mostrar o filme. Eu vou só aguardar aqui 1 minuto ou 2 só para vocês verem a primeira parte em que aparecem as naves e os robôs. Daqui a 1 minuto já vai aparecer. Está ali a Estrela da Morte, para quem já viu o filme. Aparecem estes caracteres que representam as naves. Está aqui um cruzador a atacar a nave. E agora os nossos robôs conhecidos da Guerra das Estrelas. Quem quiser e tiver paciência pode ver o filme todo em caracteres de DOS. É apenas uma curiosidade para vos mostrar que, através do Telnet, acedemos a este site que aqui está. Telnet, o Telnet é o protocolo, espaço, towel.blinkenlight.nl, e dentro deste site, em Telnet, está lá esta animação da Guerra das Estrelas, feita toda ela no velhinho MS-DOS. Até agora, há alguma dúvida em termos de Telnet ou FTP, das configurações que vos mostrei? Não. Pois não se esqueçam que podem sempre visualizar outra vez o webinar, às vezes quiserem, no vosso campus, porque o webinar vai ficar disponível no YouTube da MasterD e eu ponho lá o link para terem acesso e podem sempre consultar o webinar. Para terminarmos aqui a nossa sessão, vamos voltar ao ipconfig, só para vos mostrar aqui algumas funcionalidades. Se eu escrever apenas ipconfig na minha linha de comandos, ele vai-me mostrar as propriedades dos meus adaptadores todos de rede. Portanto, ele vai-me mostrar aqui os adaptadores locais de rede, vai-me dizer os que estão ligados e desligados. Se estão ligados num domínio ou num grupo de trabalho, vai aparecer também essa informação. Neste caso é um local domain. Aqui é o endereço IPv6. Este é o endereço IPv4. Este é a máscara de subrede, porque estamos numa classe C. 192.168.81 pertence à classe C, logo a máscara de subrede é 255.255.250, e o gateway, ou seja, onde ele vai buscar o acesso à internet, o gateway para fora, ou seja, a porta para fora da minha rede interna, é o IP 192.168.81.2. Neste caso, ipconfig apenas, sem qualquer outra opção, mostra a informação. Se eu fizer, como ainda há pouco, o ipconfig display DNS, ele vai-me mostrar a cache de DNS. Ou seja, a minha cache de DNS está aqui. As informações, tudo aquilo que já usou DNS no meu computador desde que eu fiz a última limpeza de cache, desde que eu fiz aquele flush DNS, está aqui. Foram estes acessos foram erros, ou seja, não existiram. Depois o WPAD usou um acesso. Este local domain é o domínio local do meu computador. O FileZilla que eu usei ainda há bocado. E depois aqui o meu Teredo IPv6, que é uma ferramenta que gera o meu IPv6 aqui na minha rede e que também está dentro da cache DNS. Se eu quiser limpar então a cache DNS, faço como fiz há pouco, flush DNS e a cache fica limpa. Tenho um problema. Quando eu faço aqui com o meu botão resolver problemas, se eu clicar em resolver problemas, na realidade o que eu estou a fazer é isto. ipconfig release
ipconfig renew. Ou seja, a minha opção aqui, resolver problemas, faz estes dois comandos que eu fiz de forma manual, mas apenas com um clique do rato. Ou seja, ele liberta as ligações de rede de todas as configurações de IP e depois renova essas mesmas ligações, se for caso disso, também alterando os IPs e a máscara de subrede. Neste caso, como o meu IP estava a funcionar bem, ele cá em baixo manteve exatamente o mesmo IP. Isto pode ser utilizado com, por exemplo, quando estamos com problemas de acesso à internet em casa, para fazer acordar, digamos assim, para fazer acordar o meu router, por exemplo, que às vezes pode entrar num estado idle e ficar ali adormecido, a internet fica mais lenta, então eu liberto os adaptadores, faço um renew para renovar outra vez os endereços de IP e normalmente a minha velocidade de acesso através do router fica mais rápida. Portanto, é outra funcionalidade deste comando. Outra funcionalidade deste comando ipconfig é o ipconfig/all, que mostra detalhadamente todas as informações de todos os adaptadores que eu tenho. Neste caso, eu tenho vários adaptadores virtuais que estão configurados e ele vai-me mostrar os MAC addresses, os nomes, onde é que estão ligados, se o DHCP, que é a atribuição automática de IPs, está ativo ou não, se a minha autoconfiguração está ativa ou não. Portanto, temos estas informações todas escrevendo ipconfig/all. Só para não me esquecer de mostrar, temos também o ipconfig/ponto de interrogação, que mostra todos os comandos disponíveis para o ipconfig, e aqui eu não vos vou mostrar mais nenhuma opção, vou-vos lançar um desafio, que é fazerem este comando ipconfig/ponto de interrogação e vocês próprios em casa experimentarem as opções que eu não vos mostrei aqui e depois as dúvidas que tiverem, darem-me um feedback através do vosso campus e colocarem-me essas questões que possam ter sobre as opções que estão aqui extra, Release, Renew, Flash DNS, Display DNS e All, que foram aquelas que vimos. Pode ser assim? Ficamos combinados ou não? Sim. Sim. Então fico lá a aguardar os vossos contactos depois com essas questões. Em relação ao nosso webinar, ele está concluído. Aquilo que eu tinha para vos mostrar, já vos mostrei. Configuração do FTP no Windows 7, configuração do Telnet no Windows 7, acesso remoto através do Telnet a um site, neste caso aquele site com a Guerra das Estrelas. Aqui as funcionalidades do ipconfig. Nunca se esqueçam de configurar para o Telnet e o FTP as seções na firewall. Não se esqueçam nos serviços de ativar também o Telnet e depois a partir daí é explorar, é descobrir sites que tenham acessos via Telnet, por exemplo, e trabalhar, testar, fazer testes. Não há nada como meter a mão na massa. Aconselho sempre que o façam usando máquinas virtuais, porque se estragarem a máquina virtual não estragam nada no vosso computador e basta depois configurar uma nova máquina virtual e podem outra vez fazer os testes que quiserem. Portanto, a máquina virtual é bastante útil neste aspecto. Mesmo que apanhe um vírus, ela à partida não vai passar esse vírus para a máquina real, portanto tem essa facilidade e essa vantagem. Não sei se têm alguma dúvida, alguma questão que queiram colocar.